Desde tempos imemoriais, quando as florestas cobriam quase toda a terra e o homem ainda não havia aprendido a dominar o fogo, o mundo era um lugar de equilíbrio instável. Cada rio seguia seu curso, cada árvore estendia sua sombra, e cada animal vivia segundo as leis invisíveis da natureza. Nesse cenário de abundância, mas também de fragilidade, a própria floresta sentiu a necessidade de criar um protetor. Assim, nasceu o Curupira. Não veio de pais, nem de tribo, nem de semente conhecida. Surgiu como faísca no coração da mata, uma manifestação do espírito selvagem que se recusava a ser vencido. Seu corpo era pequeno, ágil, como o de uma criança, mas seus olhos carregavam a sabedoria de 1000 anos. O cabelo flamejante lembrava as brasas do fogo recém-apagado, e seus pés, virados para trás, eram mais que estranheza. Eram armadilha, confundindo qualquer perseguidor e revelando que ele não pertencia ao mesmo tempo que os homens. As primeiras tribos que habitavam a Amazônia perceberam sua presença muito antes de lhe dar nome. Caçadores voltavam das expedições dizendo que algo os havia feito perder o rumo. Rastros misteriosos apareciam na terra úmida, sempre invertidos, como se os passos conduzidos pelo invisível quisessem brincar com a lógica. Os anciãos compreenderam. Não se tratava de animal comum, era um guardião. Um espírito que, em vez de punir com lanças ou garras, usava o próprio labirinto da floresta como arma. Curupira foi concebido não apenas como defensor da mata, mas como regulador da vida. Sua missão era proteger os animais contra a caça excessiva, os rios contra a sede insaciável dos homens, as árvores contra a ganância. Não combatia a necessidade, mas a desmedida. O caçador que abatia um animal para alimentar sua família não despertava sua fúria, mas aquele que matava além do necessário, por vaidade ou diversão, logo sentia o peso da presença invisível. Primeiro vinham os sons estranhos, um assobio prolongado, impossível de identificar se era perto ou distante. Depois, a desorientação. Trilhas que pareciam se repetir, clareiras que surgiam sempre iguais, dias inteiros perdidos sem encontrar o caminho de volta. Diziam que o Curupira nasceu junto com a primeira árvore que tombou sem necessidade. Quando um homem cortou um tronco apenas para marcar território, a floresta reagiu criando o guardião. Seus pés invertidos eram o símbolo dessa revolta. Lembravam aos invasores que, a cada passo em falso, seria o próprio caminho deles que os trairia. As lendas o descrevem como presença ardente, às vezes apenas um vulto ruivo atravessando as sombras, às vezes como uma criança risonha que se esconde atrás dos troncos. Mas em qualquer forma, o efeito era o mesmo: desviar o olhar do caçador, confundir sua mente, conduzi-lo a perder dias e forças, até que a própria soberba fosse vencida pela humildade diante da mata. Entre as tribos indígenas, o Curupira tornou-se parte essencial da educação das crianças. Os pajés contavam sua história ao redor da fogueira, ensinando que o respeito pela floresta era questão de sobrevivência. Não era apenas uma crença, era uma lei invisível. Cada vez que um jovem caçador retornava sem sucesso, os mais velhos diziam: "O Curupira caminhou contigo." Quando alguém encontrava pegadas invertidas na trilha, sabia que era aviso. Dali em diante, cada gesto seria observado. O nascimento do Curupira também trouxe equilíbrio ao caos da selva. Com sua presença, a floresta tornou-se um organismo vivo e consciente. Os rios passaram a parecer mais protegidos, os animais mais astutos, as árvores mais resistentes. Era como se o simples fato de existir um guardião obrigasse todos os elementos da natureza a se fortalecerem. Não havia templo dedicado a ele, nem sacerdotes que lhe servissem. Seu altar era a própria mata. Seu culto era o silêncio respeitoso diante do que não se podia compreender. Seu sinal, as pegadas invertidas que lembravam aos homens que o caminho da ganância leva apenas ao próprio erro. Assim, o Curupira afirmou-se como mito e presença real ao mesmo tempo. Uns acreditavam ter visto seu rosto infantil e risonho.
Outros apenas ouviram o assobio cortante que se perde entre as copas. Mas todos sabiam. Desde o momento em que surgiu, ninguém podia caminhar pela floresta sem considerar que estava sob seus olhos. Era o início de uma longa história. Uma história em que a mata não seria mais apenas cenário, mas personagem. Uma história em que o Curupira, nascido do próprio coração da floresta, passaria a ser seu guardião eterno. Com o passar das estações, o Curupira consolidou sua forma de agir. Não era um vingador impaciente, mas um regulador atento. Seu método preferido não era o castigo imediato, e sim a lição que nasce do cansaço e da reflexão. Quando a caça ficava desmedida, ele estreitava as trilhas invisíveis, dobrava as veredas sobre si mesmas e fazia a mata repetir paisagens como espelhos. Homens que julgavam dominar os atalhos perdiam-se até que a soberba se dissolvesse na humildade. O assobio, ora agudo, ora grave, conduzia-os por círculos inteiros, e as pegadas invertidas gravadas na lama lembravam que o caminho de quem desrespeita a floresta sempre retorna ao ponto de partida. Em épocas de seca, quando as águas rareavam e a impaciência humana criava clareiras por avidez, o Curupira transferia o pulso da vida para onde a mão não alcançava. Peixes refugiavam-se em poços sombrios, raízes se comunicavam por fios subterrâneos, árvores antigas partilhavam umidade com as mais jovens. A mata, sob sua guarda, tornava-se um organismo que realocava forças como quem protege um filho. E quando o fogo acidental ou criminoso ameaçava transformar tudo em cinzas, o guardião soprava brisas contrárias, movia bandos de pássaros para avisar aldeias, guiava chuvas tardias com a precisão de quem conhece cada dobra de nuvem. Seu poder não estava em músculos, mas em decisões secretas. Atrasar a frutificação de uma árvore até que as fêmeas dos animais estivessem prenhes. Encurtar percursos de água para salvar um igarapé. Adiantar o nascimento de flores para alimentar abelhas cansadas. Era um artesão de equilíbrios, um arquiteto da coincidência. Quem via apenas a superfície chamava de sorte. Quem percebia o invisível reconhecia o traço do Curupira. Houve tempos sombrios em que a ganância avançou como enxame de metal. A floresta sentiu o peso de máquinas que não se cansavam, e o assobio do guardião precisou disputar espaço com o ronco dos motores. Mesmo assim, ele persistiu. Estendeu labirintos mais complexos, confundiu bússolas, apagou marcas pintadas em troncos com chuvas inesperadas, desviou árvores doentes para que caíssem sobre trilhos clandestinos e, com isso, forçassem recuos. Em muitos lugares, a própria geografia pareceu se rebelar. Encostas cederam sobre estradas mal traçadas, pontes recém-erguidas foram levadas por correntes repentinas. Para uns, era azar, para a mata, era defesa. O Curupira não se alimentava de culto, vivia de sigilo. Sua força crescia quando crianças aprendiam com os mais velhos a reconhecer limites, não arrancar o fruto antes do tempo, não secar a fonte por uma pressa inútil, não matar o que não se come. E cada vez que uma tribo reconstruía um terreiro derrubado, cada vez que um agricultor devolvia sombra ao curso d'água, cada vez que alguém recolhia o lixo que não tinha dono, a figura ruiva se tornava mais nítida, ainda que invisível, porque o guardião é feito do gesto que preserva. Contam os relatos que, nas raras ocasiões em que precisou punir além da lição, o fez não por crueldade, mas para evitar o pior. Homens que brincaram com fogo em tempo de vento, viram o dia virar noite e perderam-se até a exaustão, só reencontrando a aldeia quando haviam esquecido o motivo da própria teimosia. Caçadores que colecionavam troféus sem fome real, passaram a ouvir o bater de um coração que não era o deles e desistiram de apertar o gatilho. Em todos os casos, a punição terminava quando nascia o reconhecimento do erro. A partir daí, o Curupira retirava o labirinto, devolvia o rumo e deixava a vergonha ensinar o resto. A pergunta sobre sua origem nunca encontrou resposta única.
Alguns anciãos diziam que ele apareceu no dia em que o primeiro tronco caiu por vaidade. Outros afirmavam que nasceu muito antes, na primeira raiz, que abraçou uma pedra para continuar de pé. O certo é que sua existência seguia a lógica da própria floresta. Não começava nem terminava de modo definitivo, apenas mudava de forma, como água que encontra outro leito. Se a mata enfraquecia, ele diminuía, tornando-se quase memória. Se a mata se recompunha, ele crescia outra vez, como uma brasa que volta a acender ao menor sopro. Há uma narrativa antiga, repetida em voz baixa ao redor do fogo, que fala do seu desaparecimento. Não um fim trágico, mas uma passagem. Nessa versão, o Curupira teria recolhido seus rastros numa noite de lua nova, quando a mata respirava devagar. As pegadas invertidas deixaram de marcar o chão, o assobio cessou. Os animais, por um instante, ficaram atentos como quem aguarda um sinal. E, de fato, houve um sinal. Um brilho breve circulou por entre as copas, como se o guardião, reduzido à essência, percorresse cada árvore numa despedida silenciosa. No dia seguinte, a floresta amanheceu sem enigmas. Trilhas levavam aonde prometiam, clareiras mantinham o contorno, rios corriam com a docilidade do costume. Parecia paz, mas a ausência pesava. A falta do Curupira não foi notada de imediato pelos que medem a vida em prazos curtos. Demorou estações até que o excesso voltasse. Mais caça do que o necessário, mais cortes do que o solo suportava, mais estradas onde a água precisava dormir. Sem o regulador invisível, a mata perdeu o hábito de resistir preventivamente. Passou a ceder e a ruir como um corpo sem reflexos. Foi então que os mais antigos entenderam a lógica. O guardião não morrera, retirara-se, como quem dá um passo atrás para que os homens experimentem as consequências de sua liberdade. O retorno aconteceu num tempo de quase ruína. Quando rios se estreitaram a linhas, quando o pó substituiu o orvalho, quando os cantos das aves foram silenciados pelo calor seco, a floresta chamou de novo seu protetor. Não houve trovões nem terremotos, apenas uma madrugada, um assobio cortou o ar com a nitidez de um primeiro choro. Pegadas invertidas reapareceram junto a um igarapé. Frutos tardios foram adiados para uma estação mais generosa. E uma chuva atravessou o céu contra toda previsão. O Curupira voltara não como herói de epopeia, mas como necessidade. Seu destino, ao que parece, é ir e vir conforme o desejo humano de aprender ou esquecer. A lenda termina sem ponto final. Em alguns lugares, garantem que ele está mais presente do que nunca. Em outros, juram que se esconde, esperando que a maturidade dos homens seja maior do que a pressa. Seja como for, uma certeza ficou. Onde a pegada se imprime ao contrário, ali a floresta ainda tem quem a defenda. Onde o assobio desorienta o atalho fácil, ali a vida recusa o lucro imediatista. E onde crianças crescem sabendo que rio não é apenas água e árvore não é apenas madeira, ali o guardião não precisa se mostrar porque já habita os gestos. Assim, o Curupira permanece. Às vezes faísca, às vezes brisa, às vezes apenas uma lembrança que fabrica prudência. Quando a última árvore de um lugar cai sem necessidade, ele mingua até virar memória. Quando a primeira muda é protegida do sol excessivo, por mãos atentas, ele renasce inteiro. Seu fim é apenas ausência. Seu começo, qualquer gesto de cuidado. E enquanto houver um pedaço de mata, onde a sombra ainda serve de casa para pássaros, o guardião seguirá caminhando com passos que confundem para colocar cada coisa de volta no seu lugar. Se esta lenda tocou você e quer ver mais histórias que unem mito, natureza e memória, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Seu apoio ajuda a floresta dessas narrativas a continuar viva, árvore por árvore, conto por conto.